Boa noite, me chamo André Luiz e hoje nós vamos dar continuidade à nossa programação da Semana Nacional de Museus AMPU-RN 2025, o futuro dos museus nas comunidades em rápida transformação. Ontem demos início ao nosso evento, Semana Nacional de Museus, fruto de uma parceria entre os cursos de turismo da FELX, UFRN, e o curso de História das séries UFRN, com a Associação Nacional de História, setor Rio Grande do Norte. Tomando os eixos articuladores da Semana Nacional, tivemos a mesa 1, Patrimônio Cultural e Comunidades em Rápida Transformação, os impactos ambientais no RN, com os palestrantes mestres Moisés Marciolino de Siqueira Neto e a professora mestra Rafaela Cláudia dos Santos. Hoje, damos sequência às discussões do nosso evento com a mesa 2, intitulada Museus em Comunidades em Cooperação, Experiências no Rio Grande do Norte, a qual trará diferentes olhares e experiências para o campo dos museus e do patrimônio cultural. Para iniciar nosso evento, convido a compor a mesa virtual os palestrantes Adriano Campelo da Silva, artista plástico, historiador e diretor do Museu Histórico de Acari, bem como o mestre Joadson Wagner Silva, historiador e arqueólogo representante do Ponto de Memória Museu Comunitário Quixambeira e Grupo Seridó Vivo. Boa noite a todos. Olá, boa noite, André. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Adson. Prazer estar aqui com vocês. Olá, boa noite. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. É uma grande satisfação estar aqui ao lado de pessoas queridas, né? Nesse momento especial. Especialmente Adriano, né? Que é meu colega de graduação. Sempre bom unir laços, né? Bom, o Adriano Campelo é artista plástico, fotógrafo, bacharel em História pelo SERES UFRN, condutor local de turismo com pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio, bem como possui curso em Conservação de Escultura. Atualmente, coordenador cultural do município de Acari e diretor do Museu Histórico de Acari. Eu vou pedir agora para o Joadson se retirar da tela e, Adriano, a fala é sua. Muito bem. Como você falou aí, eu sou coordenador cultural do município de Acari, né, e estou na direção do Museu Histórico de Acari, onde é um museu que não conta somente a história do município de Acari, mas conta a história do homem sertanejo do Seridó, como iniciou a ocupação humana aqui no nosso Seridó, contamos a chegada do colonizador português, contamos a história dos homens, das mulheres, de indígenas, escravos, portugueses, enfim, o museu é um museu bastante rico, contando toda essa história e bem contextualizado. Perfeito. Adriano, em relação ao museu, o que você poderia citar para nós das contribuições que o museu tem com relação à memória local da comunidade que você está inserido? Muito bem. O museu foi criado em 1990 e, desde o início, quando se pensou em criar o museu, foi colocado junto à comunidade a liberdade deles poderem opinar em o que a comunidade queria ver no museu. Inicialmente, a ideia surgiu com uma ideia de uma exposição, né? O prefeito na época era o Dr. José Fernandes, e juntamente com alguns colaboradores, pensaram, a partir dessa exposição, em criar o Museu Histórico de Acari, onde foi criada a lei, sua lei de criação, em agosto de 1990. E aí a comunidade já passa, desde esse início, a trabalhar junto ao museu, né? E essa exposição, essa primeira exposição que se transformou nesse grande museu, tem colaborado muito com a história local, uma vez que os acarienses eles se sentem acolhidos, têm o sentimento de pertencimento muito valorizado no museu histórico, né?
E hoje, esses acarienses, eles têm orgulho, né, do que tem lá, das peças que foram da sua mãe, das peças que foram das suas avós, e é comum, frequente, encontrarmos pessoas procurando o museu para doar tal peça, porque aquela peça fez parte da família, né, e que eles acham melhor ter aquela peça resguardada, salvaguardada no museu, para que todo mundo conheça a história daquela peça, né? E o que as pessoas sempre, quando vêm, né, diz, eu quero ver a peça que foi da minha avó. Embora eu já conheça o museu, mas sempre traz um neto, sempre traz um sobrinho, sempre traz um filho, né? E essas pessoas mais velhas se orgulham em trazer essas crianças, mostrar o que foi parte da história delas, na história, né, aqui do nosso sertão. E o museu ele colabora com a comunidade, mostrando, né, essa riqueza cultural que o homem seridoense, o homem acariense tem. E nós nos orgulhamos quando vem visitantes de fora. A gente sempre tem a estatística e divulgamos sempre essa estatística mostrando de onde vêm as pessoas, e iniciamos o ano já com visitas internacionais, né? E isso faz com que nós trabalhemos cada vez mais em prol dessa valorização, né, e dessa memória, para que o Museu de Acari contribua não só com a nossa história, mas com a história da região do Seridó, mostrando o que nós temos de riqueza, né? Essa rica cultura do homem sertanejo e da mulher sertaneja do Seridó. Perfeito. Adriano, a gente sabe que os objetos possuem uma carga semântica, uma carga mnemônica, e com certeza, como você acabou de citar, os habitantes locais, ao contribuírem para a formação do acervo, têm um certo traço de identificação, de identidade, né? Uma salvaguarda, como você está falando, em relação à memória local. E em relação ao poder público, vocês possuem algum tipo de financiamento, apoio por parte do governo? Como é que está a estrutura do prédio? Isso. O Museu Histórico de Acari, ele é vinculado à Prefeitura Municipal de Acari, é o órgão que mantém, e à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. E aí, a prefeitura, ela é responsável pela manutenção do prédio. Sempre que preciso, encaminhamos ao IFAM as demandas, encaminhamos os pedidos do que precisa ser feito. Eu acho que 2022, 2021, fizemos uma restauração que eu acho que custou quase R$ 100.000. Restauração da pintura original, reserva técnica, cozinha, né? E alguns detalhes que precisavam também de manutenção. Então, a prefeitura ela tem esse papel e ela arca com essas despesas sempre que é possível e necessário, né? O gestor atual ele tem total atenção à cultura, então isso é muito bom, né? Então, a prefeitura vem cumprindo o papel dela. E nós do museu estamos sempre em busca de tentando conseguir alguns editais, alguns projetos em que tenha, né, tenha um recurso disponível. Nós conseguimos em 2022 um projeto de R$ 10.000 no FIA, né, o Fundo da Criança e do Adolescente, e nós investimos em um projeto de condutor mirim de turismo. Esses condutores mirins foram selecionados em todas as escolas do município, e aí o museu, junto com outros parceiros, Geoparque Seridó, capacitou essas crianças, e depois foi muito bom porque após o curso eles vieram com família, sempre eles visitam trazendo as famílias, e eles mesmos fazem o guiamento no museu. Claro, não é um curso de longo tempo. Se fosse de maior tempo, junto com essas crianças, talvez alguns poderiam até seguir nesse segmento do condutor local de turismo.
né? Mas, enfim, o museu sempre procura esses projetos, né? E a prefeitura ela cumpre esse papel de manter o espaço, de, de organizar a casa, né? E esse ano passado nós conseguimos um morador local da cidade de Acari, onde ele valoriza também bastante a cultura e ele doou uma casa em frente ao museu e essa casa hoje serve como anexo do museu. Nessa casa a gente já está desenvolvendo exibição de cinema, vídeos, documentários, tem salas de exposição temporária, sala de reunião, sala de arquivo, sala de reserva técnica. Então, isso foi um ganho muito grande para um município onde a prefeitura também mantém esse espaço. Muito bem, Adriano. A gente percebe que a perspectiva de museu, de acordo com o que você está falando, é numa perspectiva de fórum, né? Local de debate, local de reflexão, lugar de transformação da realidade local. Nesse sentido, como é que vocês estão trabalhando a questão da educação patrimonial, de acordo com o que o museu pretende se fazer? Olha, nós temos um projeto de educação patrimonial onde todos os anos, no mês de abril, o museu vai desenvolver alguns projetos nas escolas. Em abril, que é a emancipação política, todas as escolas trabalham e aí nós escolhemos essa data para desenvolver esse projeto. Mas esse projeto não é somente nesse mês. Nós procuramos, durante todo o ano, desenvolver atividades junto às escolas, né? O próprio projeto do Condutor Mirim, nós estamos agora com outros 2 projetos, que é o museu toda segunda-feira ir a uma escola diferente, ministrar alguma palestra sobre o município, onde o município hoje não tem uma disciplina exclusiva sobre a Acari. Aí o museu está desenvolvendo esse projeto para segunda na escola, o museu vai à escola, na segunda, algo assim, ainda não definimos o nome, mas o projeto falta só definir o nome e a gente ir para campo. E aí, esse projeto de educação patrimonial ele é contínuo. A gente procura inserir todas as escolas nas semanas de museu, na Primavera dos Museus, na Semana de Emancipação Política. Temos um encontro de genealogia, realizamos o primeiro encontro de arqueologia do Seridó, e todos esses eventos procuram enfatizar a cultura, a história local, tentando despertar esse sentimento de pertencimento e de valorização da história local, né? Muito bem. E, Adriano, em relação a esse link que o museu está procurando fazer com as escolas, quais tipos de experiências positivas vocês podem trazer para a gente? Quais tipos de dificuldade que vocês percebem dos estudantes para com o espaço museal, com relação à linguagem? Como é que é feito essa aproximação? Olha, hoje a dificuldade do Museu Histórico de Acari é a acessibilidade. Isso aí é um problema que nós temos, tanto a acessibilidade física quanto de acessibilidade, por exemplo, para deficientes visuais, né, que a gente já pensa, né, em algumas peças ter o braille, né, a acessibilidade para o pavimento superior. Nós temos uma escada que é bem antiga, mas a gente buscou uma opção que é uma TV no hall de entrada, onde essa TV ela passa todo o guiamento, tem todo o guiamento gravado da parte de cima, né? Então, a acessibilidade hoje é um desafio no Museu Histórico de Acari. Outros desafios que encontramos, eu acho que é comum em todos os locais, que é a modernidade, o bendito celular, que tira um pouco do interesse, né? E aí hoje o professor ele tem que ele é um desafio para os professores hoje trabalhar com os jovens. Então a gente recebe muitas turmas, principalmente de Natal, e algumas turmas elas
eu posso falar, elas muitas vezes são dispersas. E nós notamos que alguns professores eles não buscam, não estão interessados em disciplinar o aluno, em chegar junto e cobrar do aluno. Então, às vezes, é um pouco desmotivante a gente atender alguns alunos, né, quando o professor não cobra do aluno, como muitas vezes chegam e somente a visita fica um pouco a desejar por parte dessa cobrança dos professores. Esse é um dos desafios. Outro desafio é tentar trazer a própria comunidade para o museu. Hoje em dia, ano passado nós recebemos uma mulher e ela veio assim acanhada, botou a cabeça na porta, aí quis voltar e nós chamamos, recepcionamos muito bem e ela disse: eu não sabia que a gente podia visitar, eu achava que a gente pagava, né? Quem é de Acari, a gente não cobra essa taxa, uma taxa simbólica para visitação, manutenção, que eu não falei lá, mas a gente, quando você falou que a prefeitura tem algum órgão que ajudava, a prefeitura ela ajuda, tem uma pequena taxa que a gente cobra para a manutenção do espaço. E aí algumas pessoas acham que a Acari não vem também por essa questão, acha que não pode visitar ou que cobra, né? Então ela disse assim: se eu estou com 50 e poucos anos e eu nunca visitei esse museu, porque eu achava que a gente não podia visitar, né? Então esse é um desafio. A gente já pensou em algumas ideias para chamar esse público, tipo vídeos mostrando que incentivando os pais a trazer as crianças no sábado ao museu, ou outros familiares, né? Então, nós notamos essa barreira ainda com o morador local de visitar o museu, né? A estatística de 2023 para 2024 diminuiu um pouco, né, de acarienses que visitaram, né? Mas no mês de agosto, que é a festa de padroeiro, nós temos um aumento significativo na visitação de moradores locais. Então, esses são alguns desafios do museu em relação, né, a pessoas, visitação, né? Temos outros desafios que vão além disso, mas que não cabe aqui a gente explanar. E em relação às potencialidades que você enxerga no museu para fazer essa aproximação com a comunidade, se você pudesse falar agora para o nosso público, que tipo de potencial, que tipo de sugestão de atividade o museu vem propondo para a comunidade para fazer essa aproximação com os habitantes locais? Acho que a história das famílias, a própria história das peças, como eu falei, né, que cada morador, cada doador, ele quer mostrar ao seu filho, a seu neto, que ali pertenceu à sua avó, à sua mãe. Acho que a gente explorar a história de peças específicas, né, a própria divulgação de que o espaço está aberto, acolhedor, para que essas pessoas, esses moradores locais venham ao museu, eu acho que isso são alguns pontos fortes que nós devemos cada vez mais estar enfatizando, abordando, né? Infelizmente, ainda temos uma divulgação muito incipiente por parte da prefeitura, né? E isso é bem claro e transparente com o prefeito, mas se nós tivéssemos uma divulgação maior das ações do museu, talvez alcançasse mais a comunidade local. Muito bom, André. Bom, acredito que a sua contribuição, a sua fala foi muito pertinente, tá? Eu gostaria de pedir agora para o professor Joadson
entrar aqui na nossa transmissão. Boa noite, professor Joadson. Prazer vê-lo. Professor Joadson Wagner Silva é mestre em Arqueologia pela Universidade Federal de Pernambuco, graduado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, possui experiência em temas relacionados à história indígena, arqueologia pré-colonial, histórica, bioarqueologia, educação patrimonial, salvaguarda de acervos arqueológicos, inventários participativos, musealização de referências culturais, museus comunitários, curadoria de exposições, consultoria para audiovisuais e licenciamento ambiental. Colabora no Ponto de Memória Museu Comunitário Quixambeira, em São Vicente, Rio Grande do Norte, e no Grupo Seridó Vivo. Muito obrigado, professor Joadson. A palavra é sua. Obrigado, André. E, para mim, obrigado, né, à organização do evento, pelo convite, né, através do professor Eduardo Reis, né, e também ao professor Evandro, que está nos bastidores nos auxiliando, e toda a estrutura da UFRN, né, que tem feito parte da organização desse evento, bem como a AMPU, né, que também faz parte dessa cooperação, né. E vendo Adriano falar, né, Adriano é meu colega de graduação, não de turma, ele é meu calouro, vamos dizer assim, né, eu sou de turmas anteriores, lá no Séries Caicó, na UFRN Séries Caicó, e foi nos percursos do curso de História que nós nos tornamos amigos, fomos bolsistas juntos, né, de projetos de arqueologia, né, aí no Seridó, e, para além disso, Adriano hoje está diretor do Museu de Acari. Eu tenho raiz em Acari, minha mãe é de Acari, e o Museu de Acari é o primeiro museu que eu visitei na minha vida, então é um espaço que eu gostaria de dizer aqui que eu tenho como lugar de memória do ponto de vista pessoal também, porque ali é muito importante para a minha infância, né? E para a minha constituição enquanto historiador, enquanto arqueólogo também. Eu vou falar aqui, não é, de experiências que eu tenho tido nos últimos anos, não é, tanto no ramo da história como também da arqueologia, em relação à temática de museus, né? Aí uma temática de museus comunitários, né? Que eu entrei nisso em 2018 por conta de demandas locais, né? E mais ultimamente também em relação a outra temática que conecta muito bem a esse tema, que é a temática dos povos e comunidades tradicionais, né? E também a luta pela preservação dos patrimônios naturais e culturais. Então, minha fala aqui vai ser nesse sentido, né? Conectando essas experiências de museus, de comunidades tradicionais, né? E atentando, isso é importante dizer, que comunidades tradicionais é muito mais do que o senso comum muitas vezes diz, né? Que se refere a comunidades tradicionais como somente as comunidades indígenas ou as comunidades quilombolas, mas as comunidades tradicionais são uma diversidade de povos e de organizações sociais, que inclusive nossa região do Seridó e todo o Rio Grande do Norte, assim como o Brasil, é uma coxa de retalhos de povos e comunidades tradicionais, né? E no Rio Grande do Norte nós temos diversas comunidades para além, obviamente, das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas, né? Que são, por exemplo, os pescadores e as pescadoras do litoral, bem como os marisqueiros e marisqueiras, né? E, entre outros povos, né? Os povos ciganos, também representados na região do Seridó, mas também no interior do estado, não só no Seridó, mas em todo o interior do estado, e no caso do litoral norte, não só no interior, mas na própria zona costeira, temos também os povos catingueiros, né? Que são, talvez, a comunidade tradicional mais invisibilizada do Rio Grande do Norte, mas é a que possui o maior número de representantes, né? Pode passar, por favor, a apresentação?
E eu estou aqui representando hoje duas instituições da sociedade civil organizada, né, do terceiro setor, né, que fazem parte de dois coletivos, na verdade, assim também podemos definir, que cumprem sua função enquanto sociedade civil organizada e que eu venho atuando desde 2018, né? Um é o Seridó, o Museu Quixabeira, né? Que é um movimento que nós iniciamos lá em São Vicente, a partir do ano 2018, né? E fizemos parceria com a Prefeitura e com a UFRN, né? Através de parceria com o Museu Câmara Cascudo, e inicialmente com o Departamento de Antropologia, mas depois essa parceria se expandiu também para o próprio Departamento de História de Caicó, o Museu de Seridó e diversas outras instituições do poder público regional, né? E, naquele momento, nós fizemos esse coletivo para justamente iniciar um museu no município de São Vicente, né? Mais recentemente, isso no segundo semestre de 2018, mais recentemente, em 2021, nós começamos um grupo de atuação regional, né? Não só em São Vicente, mas regional, que é o Grupo Seridó Vivo, que ele visa justamente ações de reconhecimento e salvaguarda de patrimônios culturais, mas também de patrimônios naturais da região do Seridó, né? Esses conceitos cartesianos de patrimônio cultural e patrimônio natural, muitas vezes, na nossa região, eles se entrelaçam, né? Como nós vamos ver aqui a partir de pontos que eu trouxe, né? Então, duas coisas que o Museu Quixabeira e o Grupo Seridó Vivo têm em comum é a atuação em rede, né? Isso é de extrema importância para o terceiro setor, porque o terceiro setor, nós sabemos que sofre com carência de recursos, né? Nós sabemos toda uma problemática que envolve o orçamento da cultura em nosso país, né? Inclusive agora, já aqui na sala eu vi que os servidores federais da cultura vão entrar em greve segunda-feira, né? E se junto ao poder público existe isso, né? Imagine junto ao terceiro setor, né? Apesar de que nos últimos anos nós tivemos aí uma primavera por conta das leis das políticas públicas de apoio, né? Seja a política pública Aldir Blanc ou depois a política emergencial Paulo Gustavo, né? Que foram criadas no âmbito da emergência causada pela pandemia de Covid, né? De Covid-19, mas que no caso da política da Lei Aldir Blanc virou política pública, né? E tem em todo o país mostrado um Brasil profundo com a diversidade cultural que nós sabemos que nos é característica, né? E dando oportunidades aos produtores de cultura e também a artistas, toda uma rede de pessoas que eram invisibilizadas por conta da falta de recursos, né? Então, o Seridó Vivo e o Museu Quixabeira têm isso em comum, né? Essa atuação em rede, seja fazendo parcerias com o poder público, seja com outras instituições do terceiro setor, né? E aqui, vale lembrar uma coisa que a Adriano falou há pouco, né? É que em 2023 nós realizamos lá no município de Acari um evento sobre o patrimônio arqueológico no Seridó, né? Isso aí foi uma parceria entre o UFRN, o Museu de Acari, né? O Museu Municipal de Acari, que puxou, na verdade, quem teve a ideia, né? Através da figura de Adriano, e que puxou isso, e que nós entramos também como organização, né? E também, obviamente, que como terceiro setor, e no caso do Seridó Vivo, que também entra muito na questão dos movimentos sociais, nós também estamos na luta por
melhorias, não é? Participando ativamente de debates que são muitas vezes mal vistos, mas que são muito necessários em toda democracia, né? Pode passar, por favor? E museu, quando a gente fala em museu no Seridó, né, a gente não pode esquecer que nós estamos falando de uma região que conta com diversos patrimônios reconhecidos, né, mas também com diversos patrimônios que estão em processo de reconhecimento, né. E um exemplo, claro, falando aí da cidade do município de Adriana, é o Açude Gargalheiras, né, que é um patrimônio cultural, inclusive reconhecido a nível estadual e também a nível internacional, né, como importante para a nossa nação. E que, apesar de ter vários elementos naturais, ele não deixa de ser um patrimônio edificado. Então, ele é o que se chama de patrimônio integrado, né, natural, cultural, no sentido mais amplo, porque é um patrimônio edificado, mas não deixa de ser patrimônio arqueológico, e que conglomera uma série de outros patrimônios, né? Existem, e a Adriana, inclusive, trabalhou com isso no seu TCC do curso de História, uma série de sítios arqueológicos no meio dessas ilhas e mesmo submerso nas águas desse açude, que dizem muito sobre a região do Seridó, né? Pode passar, por favor? E falando mais um pouco de patrimônio edificado, o Seridó tem uma grande diversidade de patrimônios que herdamos do período colonial, né? Exemplo disso, Acari é um exemplo disso, Caicó, com seu centro histórico, né? E inclusive, com a Igreja do Rosário, que é reconhecida a nível nacional pelo IFAM, mas em todas as cidades nós temos esses patrimônios, seja urbanos, como é o caso aí, que é o conjunto arquitetônico da Rua Velha, lá em São Centro, né, um conjunto arquitetônico do final do século XIX, mas também, eu não trouxe aqui, mas também uma série de patrimônios edificados rurais, né, e que contamos com a diversidade de trabalhos acadêmicos que os reconhecem, né. Pode passar, por favor? E, sem dúvida, o Seridó é uma região também reconhecida devido ao seu patrimônio arqueológico, né? Esse que conta com, no mínimo, 10 mil anos, né? Essa é minha área, né? Eu sou arqueólogo e atuo em pesquisas relacionadas ao patrimônio arqueológico indígena do Seridó, né? Ou, como muitos chamam, pré-histórico ou pré-colonial. Nesse caso, o pré-histórico não está remetendo a atraso, mas está remetendo a sociedades que não utilizavam da escrita, né? E sobre o patrimônio arqueológico, nós temos também uma diversidade de pesquisas, uma diversidade de patrimônios reconhecidos, né? Que chega a mais de 300 locais com esse tipo de patrimônio. Pode passar, por favor? Mais um slide com a série de patrimônios arqueológicos do Seridó, né? Aí de todo o Seridó, não é? Desde pinturas rupestres até fogueiras indígenas antigas, um sepultamento daqueles existentes lá na Pedra do Alexandre e Carnaúba dos Dantas, gravuras rupestres e as famosas pontas de lança e de flecha, né, que são muito comuns em nossa região e que, inclusive, o Museu de Acari, né, conta com alguns exemplares. Pode passar, por favor? E, sem dúvida, o que é mais chamativo em relação ao patrimônio arqueológico do Seridó é o conjunto gráfico, né, o conjunto de grafismos rupestres ou de arte rupestre, né, sem entrar aqui numa discussão conceitual, e que é muito característico da nossa região, inclusive no escopo
relacionada à arte rupestre, nossa região é reconhecida internacionalmente, né? Pode passar, por favor? E esse patrimônio arqueológico, ele é musealizado na nossa região, né? Seja de diversas formas. E no caso de São Vicente, né? Nós, desde que iniciamos o coletivo Museu Quixabeira, em parceria com o Museu Municipal, que nós procuramos abordar o patrimônio arqueológico, não só o patrimônio arqueológico, mas aqui focando nesse, dentro dos nossos trabalhos, né? Contando com o financiamento de editais, buscando editais e buscando, obviamente, parcerias, né? Tanto a nível local, como também com outras instituições, né? O nosso museu, ele não conta com acervo arqueológico, mas isso não quer dizer que nós fiquemos de braços parados, né? Nesse caso, essa exposição que vocês veem, de braços cruzados, aliás, nesse caso, essa exposição que vocês veem aconteceu a partir do empréstimo de peças arqueológicas por parte dos moradores de São Vicente, né? E que nós fizemos uma belíssima exposição, apesar dos recursos limitados, como vocês podem ver. Só que o envolvimento social foi tão grande que nesse mesmo ano, em 2021, nós inscrevemos essa exposição no prêmio Darcy Ribeiro, do Instituto Brasileiro de Museus, e nós fomos contemplados com uma premiação, né, em relação à educação patrimonial de extrema importância, né. Pode passar, por favor? Só que a região do Seridó, ela não é só patrimônio material, não é só patrimônio tangível, aquilo que nós conseguimos pegar e guardar no museu. A região do Seridó também conta com diversos patrimônios imateriais, né? Alguns reconhecidos, né? Como é o caso da Festa de Santana de Caicó, como é o caso da capoeira, né? Que toda a cidade do Seridó existe o seu grupo de capoeira, como é o caso recente das matrizes do forró, né? Que acabaram de passar por um processo de reconhecimento federal como patrimônio imaterial através de estudos conduzidos pelo IFAM, e diversos outros patrimônios que são reconhecidos pelo IFAM a nível nacional e que têm seus representantes no Rio Grande do Norte, né? E na nossa região do Seridó. Só que há uma diversidade de patrimônios imateriais que não são reconhecidos, né, em nossa região. E isso fica muito bem claro quando você sai um pouco da região do Seridó e volta, né, e você começa a perceber que em outras áreas existe um reconhecimento, isso se reverte em ações de salvaguarda, mas que em nossa região isso não acontece, né? Apesar de que em todos os municípios, todos não, porque o conceito de todo leva à generalização, mas há diversas ações de valorização do patrimônio imaterial por parte da sociedade seridoense, né? Muito interessante e que várias, inclusive, são conduzidas por Adriano e sua equipe no Museu de Acari, mas também há ações por parte de comunidades e pesquisadores, né, em Caicó, e uma das quais é justamente a manutenção da festa do Rosário em Jardim do Seridó, né, que é uma festa negra e que acontece, eu posso estar enganado, mas há mais de 200 anos, concentrando comunidades negras de toda a região, né, não só do Seridó Potiguar, mas também do Seridó Paraibano, no final de dezembro, né, anualmente. Pode passar, por favor? E esses patrimônios imateriais, eles estão extremamente relacionados à natureza, né? A Boa Vista dos Negros, lá de Parelhas, que vocês viram os personagens no slide anterior, ela é uma comunidade rural, ou seja, a Boa Vista só existe por conta do mundo rural.
E nesse mundo rural, o que é que existe? A caatinga, o bioma em que nós estamos inseridos, né? Existe a natureza, e nós fazemos parte dessa natureza, né? Nós não somos seres que somos mais do que a natureza, nós fazemos parte da natureza. E outro patrimônio imaterial não reconhecido, e que, da mesma forma que eu falei antes, né, se relaciona ao meio ambiente, à nossa região, é o que está acontecendo agora, e o que acontece nos meses de março e abril, que é essa grande celebração nossa, de nós da região do Seridó, mas que acontece em diversas outras áreas do Nordeste, que é a colheita do imbu, né? Ou umbu, que para quem é do sertão nordestino sabe a importância dessa planta, né, para a nossa região, e que ela é uma planta extremamente relacionada com o ser humano, né? Porque o umbu e os imbuzeiros, para existirem, eles precisam de um manejo, mesmo que eles os pés sejam selvagens e estejam em áreas naturais, né? Mas todo imbuzeiro que a gente chega no Seridó, ele tem um certo manejo, o sertanejo foi ali e cortou as outras árvores para fazer com que aquela árvore permanecesse dando os frutos, né? Uma relação de troca entre a população e essas plantas, né? Pode passar, por favor. Aí, obviamente que o Seridó, ele é muito caracterizado por suas serras e pelos seus rios, né? Seus rios caudalosos. E outro patrimônio muito interessante da nossa região, e significado e ressignificado pela geração de seridóenses, é o patrimônio paisagístico local, né? Que muito mais do que natural, ele mostra uma paisagem em que nós, a nossa sociedade, está extremamente ligada, né? Pode passar, por favor? Mais uma foto do nosso rico patrimônio ecológico existente, né, na nossa região. Nós vivemos numa área de floresta, né? A Caatinga é a maior floresta seca do mundo, né? E quando nós vemos discursos querendo minimizar a importância da Caatinga, é só lembrarmos dessas fotos e desses animais que estão na região conosco, né? Grande parte, infelizmente, em risco de extinção por conta do crescimento populacional, da caça, do desmatamento, tudo isso ocasionado por conta da colonização, né? Que perdura até hoje, mas que nós ainda concentramos áreas com essa rica biodiversidade. Pode passar, por favor? Pode passar mais um, para não me alongar muito. Só que esses patrimônios locais, e conforme eu for falando, aí você pode passar, por favor. Esses patrimônios locais, que são extremamente ligados à natureza, eles estão, assim como toda a região do Seridó, e assim como a natureza de Seridó, a Caatinga, estão ameaçados por conta dos usos e ocupações dos solos vigentes, né? Nós somos uma região que já temos um dos principais eixos de desertificação do país, né? Justamente por conta do acúmulo de pecuária massiva e degradante da natureza, desmatamento, atividades como mineração, como fábricas de cerâmica, que tanto consomem os nossos recursos naturais, e que, nos últimos 10 anos, nós também temos visto uma grande destruição acontecendo em Seridó, ocasionada por esses grandes empreendimentos de energia, né, que têm chegado à nossa região e que nos assombram, né? E de 2021 para cá, eu tive que mudar minha vida enquanto morador, mudar minha vida enquanto pesquisador, né? Eu sou de comunidade rural, para além de pesquisador, eu sou um morador nascido e criado em comunidade rural, então, extremamente relacionado ao meio ambiente,
e que vi nossa região ser extremamente ameaçada por esses empreendimentos. Pode passar, por favor? E, obviamente, que, tal qual a sociedade, a natureza, esses empreendimentos, eles ameaçam tudo que há na região, né? Sobretudo porque eles se instalam em áreas de serras, que são as áreas mais preservadas da nossa região, e acabam afetando, dentre tantas outras coisas, o patrimônio arqueológico, né? E lembrando aqui que essa região de Acari, Carnaúba dos Dantas, Parelhas, mas também puxando para São Vicente, Serra de Santana, ali, Currais Novos, e todo o Seridó, na verdade, Caicó também, uma área que concentra um grande conjunto de patrimônios arqueológicos situados em áreas seja de encosta, ou seja, de ladeira, ou de topo de serra, e que agora estão extremamente ameaçados por esses empreendimentos que exatamente se instalam nessas serras, né? No caso das serras habitadas, como é o caso da Serra de Santana, eles também... Pode voltar um slide, por favor. Impactam diretamente a vida dos moradores, né? Esse aerogerador está a menos de 400 metros da casa dos moradores de um sítio lá em São Centro, uma comunidade chamada Baixa do Sítio, quando a legislação diz que tem que ser no mínimo 400, né? E eu conheço casos na comunidade quilombola Macambira, em Lagoa Nova, que essas torres estão situadas a 70 metros de uma moradia. Pode passar, por favor? Novamente, por favor. Então, para além conectando com o tema da nossa live, né, para além de ações de musealização que nós já fazemos, né, e o Museu Quixabeira já faz isso, né, nós fizemos lá em São Vicente, inclusive, nesse evento também foi tocado por Rafaela Santos, né, nós fizemos um inventário das referências culturais de São Vicente e musealizamos essas referências, né. Para além disso, o Seridó necessita de medidas urgentes para salvar o seu patrimônio, né? Que essas medidas são exatamente relacionadas à população, às comunidades locais, né? Que é exatamente o reconhecimento dos povos e comunidades tradicionais locais, bem como de seus territórios e a titulação de suas terras, né? Que é um direito básico. Nós também precisamos criar áreas protegidas, né? O Rio Grande do Norte, na verdade, é um estado com pouquíssimas áreas protegidas, né? Seja através de unidade de conservação, seja através de tombamento, e que devem conversar exatamente com o zoneamento ecológico e econômico, para poder justamente fazer uma boa gestão territorial e impedir que grandes empreendimentos, grandes obras tomem áreas que são importantes, tanto para a biodiversidade, mas que são importantes para a nossa população também, não é? Nós temos essa área de Carnaúba dos Dantas, que concentra uma grande quantidade de sítios arqueológicos. Para além disso, é uma área que é de uso comum, e é historicamente de uso comum. Ali a população faz passeio, ali a população visita os sítios arqueológicos e por reconhecer que essas áreas são de seus ancestrais ou de suas ancestrais indígenas, né? Ali a população cata umbu, ali a população coleta plantas medicinais, então não é um território desabitado, são áreas de interesse comum, né? E pensando também nos museus e comunidades, nós temos uma diversidade de materiais arqueológicos que estão longe da nossa região, né? Longe de suas comunidades de origem, que necessitam, obviamente, retornar, né? Por conta de pesquisa arqueológica existente na nossa região há mais de 50 anos, e, sobretudo, as pesquisas dos últimos anos, por conta justamente desses grandes empreendimentos, nós temos, na verdade, um grande conjunto de patrimônios arqueológicos do Seridó que não estão
infelizmente, nos museus locais, mas estão em Natal ou em Mossoró, né, em laboratórios pertencentes ao FRN e ao UERN. E da mesma forma que nós precisamos, né, como foi mencionado, reconhecer o patrimônio o patrimônio cultural regional e criar medidas de salvaguarda, né? Aí pensando, expandindo um pouco mais do que o arqueológico para o patrimônio edificado, né? Que é uma tristeza você visitar essas cidades do Seridó e cada vez ver menos edificações dos seus centros históricos se perdendo, e da mesma forma a zona rural, e também a mesma coisa em relação ao patrimônio intangível, né? Ao patrimônio imaterial. E para tanto, pode passar o slide, por favor? Eu vou acabar. Para tanto, uma das medidas que o Seridó Vivo levanta e que também tem apoio do Museu Histórico de São Vicente, é que, para além de musealizar, para além de fazermos exposições, é preciso proteger. E nós não vemos outra saída que não seja a criação de áreas protegidas, né? E a gestão de forma compartilhada com esses moradores, porque nessas áreas protegidas, como são 3 propostas que nós enviamos para o governo federal, através do ICMBio, para além de patrimônio natural, né, importante para a manutenção da biodiversidade, nós também temos uma grande concentração de sítios arqueológicos, ou seja, de patrimônio cultural. E nós também enviamos uma proposta de criação de unidade de conservação para o governo do Rio Grande do Norte, né, que é ali na área de entre Currajnol, Cerro Corá e São Tomé, e que essa, sim, está no avançado processo de criação e já foi prometido pelo governo, né, vem sendo divulgado nos últimos anos, que vai ser criada, né, e cabe aqui a cobrança para que saia logo, né, que lá é importante, é uma área muito importante para as comunidades, né, locais e também para a preservação de espécies muito raras no Seridó, como é o caso do papagaio verdadeiro e da arara maracanã. Era isso, por hora. Pode fechar a apresentação. Muito bom de verdade, Jodson. Deu para a gente ter uma noção do trabalho que você faz frente ao museu, nessa luta constante pela preservação do patrimônio. Espero que, de fato, o poder público seja solidário quanto às causas e às reivindicações, tanto do Museu de Seridó, né, quanto no museu que o Adriano participa. No caso, o Adriano é em Acari, não é isso, Adriano? Isso, Acari. Perfeito. Eu tinha uma pergunta para vocês dois, já que o tema está interrelacionado, né? Nós estamos falando de museus e comunidades em cooperação. Aí, nesse sentido, eu gostaria que vocês pudessem falar sobre o futuro dos museus, de fato, nessas comunidades as quais vocês vivenciam. A gente vive num mundo de transformações, como o Joadson acabou de apresentar, temos já uma ameaça ao patrimônio histórico, natural, arqueológico na comunidade a qual ele está inserido, com as construções das usinas eólicas. Acho que é uma tendência a destruição desse patrimônio, caso não haja nenhum tipo de ação do poder público no sentido de salvaguardar, certo? Então eu queria que vocês pudessem falar, de fato, o que é que vocês enxergam, qual seria o futuro dos museus nas comunidades de vocês, certo? E em que sentido esses museus podem vir a trabalhar no sentido de ajudar na conservação e na preservação desses patrimônios nas cidades locais de vocês. Vou começar. O futuro dos museus, eu acho que para alguns é mais tranquilo. Museus que estão hoje em capitais, como o Museu do Futuro, eu acho que é menos desafiador do que um Museu Histórico de Acari, que está numa cidadezinha de pouco mais de 10 mil habitantes, no sertão do Seridó do Rio Grande do Norte. O público não vai faltar. As escolas sempre existirão para prestigiar, para nos momentos pedagógicos,
momentos do museu junto com a escola, isso nunca vai faltar. Mas prender a atenção deles, fazer com que eles se interessem, aí sim é um desafio, e a gente tem que estar se reinventando e fazendo com que o museu chegue a essas crianças, a esses jovens, de forma que se adapte ao tempo atual, né? A gente consegue chegar facilmente a eles, mas para eles absorverem, para eles se interessarem, realmente eu acho, diante da experiência nesses 4 anos e meio, 4 anos e um pouquinho lá no museu, acho que, na minha visão, meus colegas lá do museu podem terem outras visões, até pela experiência deles há mais tempo, mas a minha, com base nessa experiência de 4 anos, eu vejo esse desafio, né? E como ajudar a preservar a memória é não parar de intensificar, de realizar a educação patrimonial, desde que isso venha, né, dessa forma, que prenda essas crianças, prenda esses jovens e que esse desafio se transforme nesse resultado, nessa perseverança de levar a história e a cultura que é a cada dia cada vez mais enxergada como algo velho e ultrapassado. Jodson, a palavra é sua, amigo. Adriano, é muito interessante sua contribuição, né? Mas o ser humano sempre vai buscar suas ligações, né? E porque uma sociedade sem história, uma sociedade sem memória, não é nada, né? Nós sempre vamos buscar ligação, porque isso é uma demanda humana, né? Basta ver, eu tenho a sorte de não conhecer pessoalmente, mas sei de histórias, e a gente vê sempre em filmes, de quão problemático é uma pessoa que perde a memória, né? Eu também sou bem realista nos pontos que você mencionou, né? Do desafio da gestão. É um desafio imenso, né? E nós, do patrimônio, que lidamos com patrimônios museificados, ou patrimônios, não necessariamente museificados, mas patrimônios, já que estamos aqui falando também através de AMPU, que são muito mais do que acervos de papel, né? Eu não estou desmerecendo acervo de documentos escritos, mas o nosso é muito mais trabalhoso de lidar, né? Porque você lida com algo extremamente problemático de gerir, de se guardar, caro, né? Mas eu tenho visto, assim, eu acho que é por isso que o Museu Quixabeira surgiu nos últimos anos, uma crescente busca por museus, por parte de comunidades, de municípios pequenos, né? Já fazem alguns anos, tem inclusive diversos estudos que mostram isso, né? E museus de comunidades, né? Museus comunitários, né? Porque o pessoal diz, eu não me sinto representado pelo que está lá em São Paulo ou que está em Brasília. Eu quero, e meu município, minha comunidade, tem isso, eu quero mostrar isso, né? Aí, obviamente que não necessariamente essas instituições sempre vão ser museus, né? Muitas vezes são outras instituições de memória, de cultura e de história, mas que eu vejo como uma crescente, um modismo, inclusive, positivo, né? Isso é uma moda muito interessante, de criação de museus locais, né? E lembrando também da exposição permanente do Museu de Acari, que vocês recriaram a Casa de Taipa, né? Dentro do espaço do museu. E agora eu vejo diversas comunidades do Ceará, vi recentemente uma comunidade, que não me lembro o nome, mas lá na região metropolitana de João Pessoa, uma comunidade criando museus a partir de Casa de Taipa, né? Que é uma coisa muito interessante que
ainda existe no Nordeste, mas existe muito pouco. E aí, do nosso lado, né, em Currais Novos, a comunidade quilombola Queimadas está criando seu museu, né, a partir da técnica da casa de taipa. Então, eu vejo isso muito, uma coisa muito positiva, essa busca por parte das próprias comunidades, né, pelos seus museus ou pelos seus pontos de cultura e tudo mais, né? Isso é uma coisa bastante interessante e é meio que não é meio, mas é um enfrentamento à globalização que nos quer homogeneizar, né? Eu não sei em que esse processo vai dar, né? Tendo diversos exemplos positivos, mas diversos exemplos, infelizmente, negativos também, mas que existem essas práticas muito mais do que quando a gente era criança, né, Adriano? O Museu de São Vicente, por exemplo, o Museu Municipal, ele existe desde 2018. Tanto o Museu Municipal, da Prefeitura, como o nosso coletivo que fez parte da criação desse Museu Municipal. E antes, nós tínhamos como referência exatamente o Museu de Acari, né? São municípios vizinhos e agora nós já temos a nossa própria referência de memória, de identidade local, né? Excelente. Pessoal, agradeço a participação de vocês. As falas foram muito boas, o debate suscitado muito pertinente. Agradeço a presença de todos que estão assistindo o nosso evento e seguiremos nos encontrando ao longo dessa semana. Obrigado, Joadson. Obrigado, Adriano. Até a próxima, pessoal.